Olá a todos, sejam bem-vindos ao ciclo de conversas que aqui vamos iniciar com os candidatos à Junta de Freguesia do Concelho da Trofa. Hoje vamos iniciar, e não podia haver melhor forma possível para iniciar com uma mulher, a nossa candidata à Junta de Freguesia do Muro, Ana Sá. Olá Ana, e desde já obrigado por ter aceito o convite da Juventude Socialista da Trofa. Connosco está também o Presidente da Juventude Socialista da Trofa, o Simão Moreira, a quem vai já iniciar a nossa conversa. Bem, como o Hélio disse, é só para começar é o agradecimento à Ana por ter aceito o nosso convite. É a nossa primeira entrevista e, como tal, acho que vamos começar certamente da forma ideal. E, portanto, para aqueles que nos estão a assistir, a primeira pergunta será sempre a apresentação da Ana para todos aqueles que nos vão assistir nestes vídeos. Boa tarde, desde já muito obrigada pelo convite. O meu nome é Ana Sá, tenho 49 anos, sou casada, tenho um filho com 20 anos, moro em São Cristóvão do Muro, no lugar de Quintão. Neste momento estou a trabalhar numa escola que pertence à Câmara Municipal de Matosinhos. Já trabalhei no Muro de Abrigo, numa instituição da nossa freguesia. Faço parte do grupo popular de mulheres da freguesia do Muro. Muito bem. Para já? Já é uma extensa lista. Bem, a minha pergunta primeira era mais sobre, sabemos que a Ana não morou sempre no Muro. Sim. E, portanto, a primeira pergunta é o que é que a levou até à nossa freguesia do Muro? Olha, desde já é o seguinte, as minhas raízes maternas são de uma freguesia vizinha. A minha família materna, a minha mãe nasceu em Guidões. Freguesia vizinha, deixa-me só salientar. Tenho muita família lá em Guidões. A minha mãe nasceu lá e muito cedo teve que sair, infelizmente. Porque pronto, à procura de novos desafios, outro tipo de trabalho que aqui no Concelho não existia, era quase tudo à base de trabalho na agricultura. E eu nasci em São Mamede em Festa, também não muito longe daqui. Casei, entretanto engravidei e precisava de um local mais calmo para criar o meu filho. Um dos sítios, locais que por eleição que foi pensado foi até Guidões. Só que entretanto com a proximidade do Porto e portanto procuramos a habitação na zona do Muro e foi para lá que escolhemos. E foi essa uma das razões. Exatamente. A Ana tem um filho, como já referiu na sua apresentação. Quais foram as maiores dificuldades que acha que encontrou para o desenvolvimento e crescimento do seu filho, tanto a nível de escola, cultura, desporto, tudo isso? Conseguiu encontrar o que necessitava na Trofa? Pronto. Não, infelizmente não. E isto depois vai ao encontro o que eu ia dizer. É assim, realmente em questão de condições, casa, ar portanto, a parte social, da população, mesmo não haver aqueles prédios enormes, não, é um nível de habitação social, pronto, habitação pequena. Houve outro problema que eu encontrei, que foi a situação dos transportes, que não existia nem existe. Porque infelizmente já estou aqui há 17. É assim, o meu filho estudou na Trofa, no Colégio da Trofa, e havia aquela dificuldade para ir para o colégio. Portanto, eu e o meu marido tivemos que nos gerir a nossa vida, ou ele ou eu, ter que o levar e ter que ir buscar. Porquê? Porque reparem, mesmo os transportes, as caminhonetas que existem, ficam ali naquela zona do Catulo, portanto até o Colégio da Trofa ele tinha que andar
muito. Esquece, é aquela subida. Depois é assim, repara, é primária, é muito pequenos, não dá. Depois o ciclo, não dá. A secundária ele fez até o 12º ano, portanto, foi um dos problemas que tivemos. Pronto, despesas. Depois o meu filho pratica voleibol de alta competição, pronto. Aqui, não, esquece, não há nada. Ele começou no Castelo da Meia, depois foi para Leixões e chegou aí para o Alepa Gondomar. Neste momento está no Leixões. Outra dificuldade, não é? Normalmente transporte. Transporte. E ainda hoje, e ele agora com 20 anos, com 18 tira logo a carta e a minha alegria é tirar a carta, pega no carro e pronto, deixar essa preocupação. Mas mesmo assim, com 16, 17 e até 18 anos, era muito complicado, porque ter que... E ele ia para o treino, ok, tudo muito bem, acaba o treino às 11 horas da noite, apanha o metro até ao Esmai, por exemplo, chega à meia-noite, como é que ele vem para casa? Não dá. E eram 2 e 3 horas que eu ou o meu marido tínhamos de estar ali à espera que acabasse o treino, porque não se justificava. Tirando isso, há outro problema que é uma das que me levou já agora a aceitar um convite pelo Partido Socialista para a presidência da Junta Freguesia. Foi uma freguesia parada no tempo. Eu desde que cá estou, não vejo nada de melhorias, nada, não melhorou nada, pelo contrário, é assim, não há um cinema, não há uma biblioteca, não há nada para convívio. Os miúdos vêm cá, amigos, vêm casais amigos, vamos dar uma volta, vamos conhecer qualquer coisa. O que há? Nada, na freguesia não há nada. Queremos ir beber um copo, não é? Com um casal amigo, com amigos. Lá no Muro, temos para conseguir criar esse tipo de condições. E é um mal que até mesmo aqui no centro da Trofa existe. Os jovens, se quiserem se divertir ou qualquer lado, não existe nenhuma. Tem um café, eu acho que o meu filho no outro dia disse-me, mãe, tem 2 ou 3 cafés que pode-se... Mais ou menos. Mas não é o suficiente. Mas não é. Há freguesias não, há conselhos vizinhos em que não tem nada a ver. A Trofa está completamente parada em relação a isso, a dar divertimento aos jovens. E era essa também uma questão que eu lhe queria colocar. Sim. É que falou-nos dos transportes, é um problema que já existe há vários anos no Muro, a falta de desporto para os jovens também, e depois nós já reparamos que mesmo na sua própria candidatura e na sua lista está com muitos jovens e muitas pessoas dinâmicas. E depois há uma total falta de apoios para a cultura, não só na freguesia do Muro, mas em todo o concelho. Exato. E não sei se sente isso com os jovens que estão à sua Sim, isto tem sido um trabalho muito gratificante, digo-vos já. A minha equipa tem desde os 18 anos e até pessoas com mais idade, com 68, por exemplo. E uma coisa que me dá muito e que me orgulho, que eles fazem-me, porque eu acho que é assim, eu tenho 49 anos, mas eu sinto-me uma 18 ou 20 anos como eles, portanto, e vejo as coisas da mesma forma que eles veem. É assim, e eles são o futuro do nosso país, quer não, como vocês, eles e vocês, que vocês são novos. E o que eu sinto aqui no concelho é exatamente isso, além de não haver nada que puxe aos jovens ficar, porque a minha preocupação é que eu tenho um filho de 20 anos, a minha equipa tem muitos jovens e daqui a 10 anos eles estão quase todos a ir embora. Porque se continuar assim, se parou no tempo completamente, o que é que eles têm, o que os motiva para eles ficarem cá? Nada. Eles não têm transporte, eles não têm atividades esportivas, por exemplo, parte cultural, cinema, teatro, concertos, não é? E depois vamos à parte social, que é, e depois, por exemplo, e eu também tenho outra preocupação, que nós vamos para velhos,
é velhos que se pode chamar. Isto, por exemplo, a situação, como vocês sabem, eu trabalhei no Muro de Abrigo. Sim. E há outra preocupação que eu vejo, a vertente das pessoas com idade, idosas, que estão, não é abandonadas, com falta de carências, não é? Sozinhas, não há, por exemplo, faz parte das freguesias, da junta de freguesia, da preocupação com os idosos, saber se está tudo bem. Isto, a situação da pandemia, de certeza, quase, eu tenho a certeza absoluta, que houve muitas famílias que ficaram, por exemplo, em isolamento, e não tinham ninguém, tiveram que recorrer a pessoas, sei lá de onde, para ir ajudar a colocar alguns alimentos, por exemplo, a casa. A freguesia, o conselho, reparem, não é só a freguesia, o conselho, a Câmara tem como obrigação. Nesse caso, eu até agora vou elogiar o executivo do nosso novamente candidato à freguesia do Coronado, o José Ferreira, que ajudou as famílias a fazer as compras por eles, a entregar refeições. Exatamente. Na altura, a Juventude Socialista dispôs-se é um exemplo nessa entrega que era necessária porque não havia meios. Exatamente, e ele foi um exemplo para todos nós. Não é? E infelizmente só aconteceu naquela freguesia porque pronto. Mas, por incrível que pareça, só sabemos o porquê, não é? Pronto, porque eu acho que nestas situações de pandemia, porque isto foi mundial e isto no fundo é assim, todos nós, eu acho que isto deveria dar as pessoas a começarem a ver a vida de outra forma, mas parece que não, porque ainda se continua a ser egoísta, a pensar só neles, e eu sou o melhor, e esquecer-se dos outros, só que isto passa por todos nós, que é o caso que está a acontecer e vai passar por todos nós. Perde-se também um pouco da relação interpessoal com as pessoas, que começa a haver uma maior reserva, um medo também maior, se calhar, de ter aquele contacto, e depois as pessoas acabam por se habituar a isso e perde-se essa vontade, mesmo na trofa. Eu acho que tenho sentido cada vez mais ao longo dos tempos, e em amigos também, uma perca de amor pela própria cidade, que era uma coisa que nos caracterizava muito, era aquele bairrismo trofense. Neste momento eu acho que cada vez está a perder mais e é bastante triste. É isso que eu tenho notado, por exemplo, eu estava há um bocado a falar do porta a porta, eu tenho andado no porta a porta com a minha equipa. E eu sinto, como eles também sentem, as pessoas têm necessidade de falar, de se exprimir o que sentem. Só que tem sido uma experiência ótima, porque cada um se expressa de formas diferentes, mas tudo vai em prol do mesmo, que é... não há aquela preocupação de sabermos quem é. Por exemplo, eu ali na freguesia, a maior parte das pessoas, não digo toda a gente, mas a maior parte das pessoas me conhecem. Eu sou assim, meto conversa com toda a gente, pronto. E é isso o que tu acabaste de dizer, que eu acho que há muita falta, que é o contacto com as pessoas, perguntar e sentir que tu estás ali de peito aberto para ajudar, sem segundas intenções. Percebes? Pronto. E eu só acho que neste momento a situação da política, as pessoas às vezes estão um bocadinho viradas porque temos exemplos, infelizmente, e temos a situação do Zé Ferreira, que é o exemplo ao contrário, que era que deveria ser sempre assim. Exatamente. Percebes? Está próximo, porque precisas... Eu já participei algumas vezes no porta a porta, tanto da Ana, mas principalmente do Zé Ferreira, e ele tem uma coisa que conhece toda a gente. Exatamente. E numa freguesia muito grande, ele é capaz de ir a uma casa e conhecer a pessoa e que dificuldades é que ela passa, etc. Mas é isso a função também do Presidente de Junta. Exatamente. Eu não sei o que acontece nas outras, se tem esse contacto com as pessoas, mas sei que ali existe, e sei que com a Ana Sais também irá acontecer, porque também já estive presente e a Ana é uma pessoa muito atenciosa, como diz, e fala abertamente com todos. E daí vai a minha próxima pergunta, que é: o que é que tem ouvido, qual é que é o feedback que as pessoas lhe têm dado
Aqueles que eu tenho ouvido são muito bons, portanto, agora não sei se já ouviu alguns maus. Não, olha, eu sou sincera, eu tenho que ser sincera. É assim, eu nunca apanhei até à data ninguém que fosse desagradável ou mal educado, não. Pronto, que cada um tem as suas ideias, de certeza que as pessoas não vão dizer, olha, não gosto de si, não, diretamente nesse aspecto, não. Agora, o que eu sinto, lá está, é aquela situação, as pessoas sentem, eu há casas que perco não é perder, atenção no bom sentido da palavra, ganho, meia hora até uma hora. O que reparei é que temos uma população com muitos talentos, muitos mesmo, desde pessoas idosas com um dom para a poesia, escrita, que está perdido, e a maior parte de certeza que as pessoas que não, e eu pessoalmente não sabia. Portanto, o que eu sinto é que, além de eu ser mulher, eu acho que é uma vantagem, desculpem lá, é uma vantagem ser mulher, é uma novidade, não é? Porque é uma novidade, porque hoje em dia, não é, no geral na política não será tão novidade, mas estou a dizer aqui no nosso concelho, é um bocadinho, pronto. Eu sinto que é positivo, porque mesmo com os homens, têm sido muito educados, e eu sinto que há sempre aquele carinho, aquele afeto, muito bem recebida, e eu tenho gostado imenso. Agora, o que eu sinto é que as pessoas há sempre coisas a fazer. Sentem, por exemplo, que não há aquele contacto, pronto, da freguesia com a população. Eu sei que nós tivemos em tempo de pandemia, que pronto, foi muito complicado, mas a pandemia foi 1 ano, não foi 4 anos, é isso que eu ia dizer, não é 1 ano, 4 anos. E nota-se a ausência do executivo, das pessoas que estão à frente da junta, uma junta fechada, e eu falo por mim. A junta de freguesia, eu sei que é aquele edifício e toda a gente sabe, a população sabe, quer dizer, aqueles que sabem, porque aqueles que vêm de fora, os novos habitantes, muitos nem sequer sabem que é ali a junta de freguesia. Eu por acaso não conheço. Pronto. E portanto é assim, o que eu sinto é uma freguesia muito fechada, e as pessoas queixam-se porque não há aqueles cuidados com os passeios, com as limpezas, todas as pessoas têm sempre qualquer coisa para dizer. Pronto. E a situação, não está a ser... a mobilidade é o número 1, quase toda a gente fala por causa da situação, principalmente dos miúdos, dos filhos, quem tem os filhos, a mobilidade. Depois, as carências de que se nota em questão de, mesmo com os idosos não há, a proximidade, o presidente ou a presidente, pronto, neste caso é o presidente, vê-se de 4 em 4 anos, pronto, não é? A passar, bom dia, boa tarde, e eu falo por mim, eu vejo, sei lá, 2 ou 3 vezes, desde 4 anos, vi para aí 2 vezes, no café, passei, boa tarde, pronto. Então, estamos a tocar nesses pontos, e nós ainda não perguntámos, e gostava de saber também qual foi o fator decisivo para ter aceito o convite do Amadeu Dias para ser a candidata do MUD. Pronto, um dos fatores, eu quase que já o disse, que é a falta de, não é? E o que eu pretendo, e a minha equipa, eu e a minha equipa, atenção, que é assim, é dedicar-nos mesmo à freguesia. Porquê? Porque, olha, eu trabalhei num lar, como eu acabei de dizer, e assim, eu sei as fragilidades e a falta de carências, de apoios que os idosos têm. Há muitos idosos que basta só 5 minutos. Ainda ontem tive com uma senhora, a alegria dela, com 90 e tal anos, tivemos 1/4 de hora com ela ali a falar e foi, pronto, porque há muitos idosos sozinhos, dias e dias, horas e horas sozinhos.
Os jovens não têm nada na freguesia que os motive para ficar. E eu tenho uma preocupação, porque assim, eu tenho o meu filho e quero ter os meus netos e quero que eles fiquem todos aqui, não é? Depois, quem vem de fora. Eu, por exemplo, conheci uma vizinha, por coincidência, que também de São Mamede em Festa, que veio, optou por morar para ali para o Muro, como eu, coincidências, é assim, tudo o que eu sinto falta, ela também sente, e eu, no geral a população quase toda. Mobilidade, a junta fechada, porque não há nada que ajude para esclarecimento, que a legislação, olha, como é que eu posso fazer por causa da minha casa, se não há contentores de lixo, onde é que eu posso me dirigir, nada, portanto, essas lacunas que ela está a sentir agora, eu também as sinto e senti estes tempos todos, pronto, mas agora cada vez pior, porque repara, nós estamos no século XXI, nós estamos a 15 km do Porto, sei lá, a 15 de Famalicão, estou eu a dizer, temos Santo Tirso, temos Vila de Conde, Póvoa, nós estamos num meio que temos cidades super desenvolvidas, Matosinhos, por exemplo, nós não temos nada, não temos cultura, nada. Portanto, é assim, o nosso concelho tem 22 anos, 22, mais ou menos, 22, vai fazer 23, ok. Novo, digam-me só, isso deixa-me triste, porque o que é que nós temos para dizer a qualquer amigo que queira vir viver para cá, o que é que... Diz-me assim, tu moras no Muro, aquilo é... Onde é que é? Aquilo é Trofa, não é? É, e o que é que tu tens lá? Tenho tudo. Já nem precisamos falar em vir viver, basta dizer... Turismo, por exemplo. Queres vir à Trofa, vamos a... Beber um copo, dar uma volta, ir ver um concerto, ir a um cinema, uma exposição. Onde é que tu vais? Não, esquece, não vais à Trofa, ou vais a Famalicão, ou vais ao Porto, ou vais para Matosinhos, não é? Pronto. Portanto, no fundo, o que me levou a aceitar o convite do Amadeu, do PS, foi esse. É assim, eu quero estar a viver numa freguesia, num concelho do século XXI, não do século XVIII. Exatamente. Não é XIX, é XVIII. Acho que podemos fazer a pergunta que temos destinada para todos os nossos convidados, que é, certamente, todos temos a fé e a certeza que irá ganhar no dia 26, portanto, queremos perguntar-lhe o que é que vai ser o dia 27, o que é que fará, que nunca é no dia 27, que tem a fase de transição, mas claro. Quando tomar a posse, o que é que será da freguesia do Muro? Olha, uma coisa que eu vos posso garantir, que já estão desde já convidados, uma freguesia aberta para todos. Muito bem. A partir daquela data, uma freguesia aberta para todos. E Ana, agora, em jeito de término também da nossa conversa, bastante agradável e amigável, gostava também de lhe pedir que deixasse uma mensagem para a sua população do Muro. A mensagem que eu deixo para a minha população é o seguinte: se querem que a nossa freguesia cresça, que seja uma só, unida e com futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, no dia 26, votem PS Ana Sá. Muito obrigado novamente. Obrigada eu. Obrigada. E quanto a vocês, continuem a acompanhar-nos nas nossas redes. Obrigado. Obrigada eu.